Bom, é claro que o nosso grupo tem uma opinião e essa opinião do grupo é a que prevalece e que tem que ser respeitada. Afinal, é uma linha editorial que todo mundo tem que ter. Não é? Eu vi o editorial ontem do Jornal da Band, muito bem feito, deve ter sido feito pelo Mitre, que é o maior jornalista que eu conheço em atividade. Respeito a linha editorial da casa e vou morrer respeitando a linha editorial da casa. Mas eu também tenho a minha forma de pensar e penso um pouquinho diferente do que foi dito no editorial. Não totalmente, mas um pouquinho diferente. Ah, mas você não acha que está certo não aumentar o servidor no momento de pandemia? Aí eu respondo com outra pergunta para você. Quando o Brasil ia quebrar e não tinha pandemia, disseram que os aposentados, a Previdência, é que era responsável pela quebra do Brasil. Quando não é verdade. Esse país é um país cheio de roubalheira, de político ladrão, de empresário ladrão, de empresas que deveriam ser entregues a verdadeiros empresários, porque há políticos bons e há empresários bons. Se não houvesse, o Brasil não estaria de pé. Há gente que deu a sua própria vida para defender a democracia na política brasileira. E esses têm que ser respeitados. Há empresários bons que dão emprego pra caramba e que fazem do Brasil a 10ª economia. Não é o ladrão empresário que faz do Brasil o país pujante que é, apesar de uma divisão de renda nojenta e de ser uma excrescência. O Brasil é a 10ª economia do mundo. Vai quebrar menos que muita economia no mundo inteiro porque tem bons empresários. Por isso que eu sou a favor do cara que é corrupto, dono de empresa. Você tinha que tomar a empresa dele e fazer uma licitação com empresários desses honestos que eu estou falando e que estão me ouvindo. Os desonestos estão me ouvindo e os honestos também. Não é? Agora uma pergunta que eu faço. Então, antes era a Previdência que ia quebrar o Brasil. Agora é o aumento do servidor. E por que ninguém fala em reforma política, em corte de salário de político, em corte de salário de ministro do Supremo, em corte de benesses de gente pendurada na presidência da República, nos poderes inchados que o Brasil tem? Sempre tem que cortar no do povo. Para salvar o povo, você tem que cortar sempre no benefício que o povo vai ter. Agora, porque nós estamos vivendo uma situação de exceção por causa de uma pandemia que tem 20 milhões de infectados e quase 1 milhão de mortos. Não é? Antes era por causa da maior crise financeira que o Brasil tinha, vivia o Maia e todo mundo falando que o Brasil ia quebrar se a Previdência não passasse. Desde o goleiro ao ponto esquerda. A Previdência passou, a reforma da Previdência passou. Claro que muito aposentado que vai se aposentar se ferrou. Porque o que já é aposentado, esse se ferra há muito tempo, ganha um salário de fome, ganha uma contribuição de fome que não representa aquilo que ele deu de fato para o seu país. Então estão comemorando aí a vitória do Bolsonaro e do Guedes. Na verdade, o Bolsonaro, se pudesse, eu tenho certeza que ele mandaria aumentar o salário do servidor. O Bolsonaro faria isso. Quem não deixou foi o Guedes. O Guedes é um cara rico, empresário, que está lá como ministro e que quer administrar o Brasil como se o Brasil fosse os Estados Unidos da América do Norte, a maior potência econômica do planeta, ou a China, ou sei lá, ou quem são os 10 maiores aí. Não é? Do G8. E o Brasil não é. O Brasil é um país que tem uma economia grande, mas é um país de miseráveis e pobres. Metade do Brasil tem quase emprego informal. 20 milhões nem emprego tem. Então por que para salvar o Brasil toda hora vem no do povo? Por que nunca reformaram a política brasileira com a despesa que dá deputado, a despesa que dá
senador, a despesa que dá, os ministros do Supremo. Por que nunca mexeram com isso? Por que nunca cortaram na carne lá em Brasília? E sempre no do povo. E ainda saem comemorando. É uma vitória política do presidente Bolsonaro? É porque ele começou a fazer política. Está começando a trabalhar com mais tranquilidade e se aliando a alguns capetas, alguns corruptos, alguns caras que existem na política brasileira que não vão para a cadeia de jeito nenhum e que sempre voltam ao mesmo lugar. Ele consegue fazer política, mas ao mesmo tempo se alia a gente boa, porque política é a arte de governar. O que eu começo a me perguntar se esses caras que eu acho que são gente boa mesmo. Isso é que eu começo a me perguntar. Até gente que eu admirava, até ontem, por exemplo, até a 0 hora de ontem, eu começo a colocar em xeque essas pessoas. Estou começando a me encher mesmo dessa classe política, de uma vez. Entendeu? Porque toda hora, quem tem que pagar a conta do Brasil é o povo. E não está certo isso. Porque quem rouba não é o povo só está ali sendo roubado. Na conta de luz, na conta de água. Pô, botaram uma companhia de luz aqui que tem 78 mil reclamações, veio de um estado cujo estado deve ter quantas reclamações dessa Enel? Não é? Então, fomos nós que fizemos isso? Claro que não. Foi o povo? Claro que não. Foram os nossos governantes. Aí o povo paga a conta. Aí vem o Capês aqui e diz assim, mas agora estão dividindo a conta. Pô, vai dividir uma conta que não é justa? Você tem que contestar o valor da conta e não dividir a conta que não é justa. Então, eu acho que eu estou cheio de ver o povo pagar a conta, eu estou cheio de ouvir político falar que a culpa é do povo. Então a culpa de quem está morrendo é de quem está morrendo? Não é dessa estratégia idiota que fizeram no país, que quebraram a economia e que quebraram também uma coisa chamada bom senso e que tem gente morrendo pra caramba no Brasil? Fizeram hospital de campanha, não usaram quase aquele hospital do Pacaembu, fecharam logo, porque viram a bobagem que tinham feito com uma parceria com o Einstein, né? Que é um belíssimo de um hospital. Tinha lá 500 funcionários que recebiam pela prefeitura, a prefeitura pagava por eles e a prefeitura pagava, além disso, R$2.000 por leitos alugados aonde? No Einstein. Pô, então por que já não alugou direto os leitos do Einstein e não usou o pessoal do Einstein, ao invés de fazer hospital de campanha no Pacaembu, que já nem existe mais? O outro hospital contratado pela prefeitura foi do AMB. Metade do raio do hospital já foi desativada. Qual a metade? A do Iabas, que cobrava aí muito mais, 3.800 por leito que fazia, que nem foi usado, que quando choveu a primeira vez, virou uma cachoeira. Era paciente com Covid tomando banho sem querer com água de chuva por causa da goteira. E esse do Ibirapuera já vão falar em fechar. Aí eu pergunto, fizeram um hospital de campanha para, no auge da pandemia, você usar esse hospital de campanha. Gastaram 50 milhões só nos dois. Não sei quanto foi Ibirapuera, no Pacaembu e no AMB, 50 milhões. Então por que fechar os hospitais se a gente tem só número de mortos e contaminados menor, ou o número de mortos ou menor o número de contaminados? Às vezes a gente supera nos dois quesitos, não é? Os Estados Unidos. Por quê? É a pergunta que eu faço. Por quê? Por quê? Estão falando muito alto aí, não está dando para eu comentar. Então por quê? Entendeu? É essa a perspectiva que eu tenho aqui. Queria saber por quê. Por que fecharam os hospitais de campanha quando disseram que, quando morresse muita gente, o hospital de campanha ia servir? Pô, tá morrendo muita gente todo dia. Ontem nós só perdemos para os Estados Unidos. Só perdemos para os Estados Unidos. Para mais ninguém.
Normalmente a gente bate os Estados Unidos e nós perdemos em número de mortes, que número de casos nós tivemos 45 mil, eles 43. Aí eu peguei o helicóptero e fui naquele cemitério de Vila Formosa, onde um imbecil um dia falou que depois da Globo mostrar, depois do New York Times mostrar, eu mostrei, eu fui o terceiro a mostrar, não fui o primeiro a mostrar, e aliás gostaria de ter sido o primeiro. Um imbecil e outros vários imbecis aí começaram a comentar que eu estava fazendo campanha comunista, que não ia morrer ninguém e tal. Queria perguntar para esse imbecil e outros imbecis, não é, se eu estava errado com aquele monte de buraco no cemitério de Vila Formosa. Aquelas covas estão esperando quem? O Covas... e não vai trocadilho nenhum, porque eu não brinco com morte, o Covas disse que era por causa da chuva. Que por causa da chuva? Que lá está lotado de gente morta, aquele cemitério. E tem um monte de gente morta como se fosse a boca aberta da morte esperando eu, você, tua tia, teu avô, tua avó. Por quê? Porque tá morrendo gente pra caramba, velho. Eu só quis mostrar aqueles buracos abertos lá, esperando a gente. Qualquer um de nós pode ir pra lá. Se até o governador de São Paulo está contaminado, o presidente da República foi contaminado, o prefeito foi contaminado. O vírus não escolhe quem. Não é? Então qualquer um de nós pode ir para lá. A boca está aberta, a boca da morte está aberta lá. Aí eu pergunto, no auge da pandemia, nós estamos com o buraco aberto lá esperando a morte chegar, entendeu? E os hospitais de campanha estão fechando, por quê? Não é? É por isso que eu, sinceramente, me confesso cansado de ficar ouvindo esse lero-lero, esse papo furado. Pô, e agora estão dizendo, pô, agora sim o Bolsonaro está fazendo política. Fazendo política com o Valdemar, fazendo política com o Roberto Jefferson. Pô, era melhor então ele não fazer política, pô. Eu preferia o Bolsonaro brigando com imprensa, com todo mundo, do que fazer política com esses caras. Pelo menos ele era mais alinhado e correto com o pensamento que ele teve de tentar fazer do Brasil um país que não tivesse essa sujeira toda, essa roubalheira toda, esse bando de velhacos que roubam o país e quem paga a conta é o povo. Eu ficaria horas falando isso aqui, mas não vai adiantar nada eu ficar falando isso aqui. Porque eu falo já há 200 anos e os caras gozam a minha cara. Tá? Tentam todo dia me tirar do rádio, tentam todo dia me tirar da televisão. Um dia vão conseguir. O dia que você não me vê mais aqui ou em outro lugar, cadê o Datena? Desapareceu. É porque os caras calaram a minha boca. Você não tenha dúvida que isso vai acontecer. Um dia vai acontecer. Não vai demorar muito, eles vão conseguir calar a minha boca. De uma forma ou de outra, vão conseguir calar minha boca. Mas enquanto eu puder falar, é muita injustiça, não é? O sujeito comemorar, olha, deixamos de gastar 120 bilhões porque não vai ter aumento de servidor. Tá, tudo bem, no meio de uma pandemia, estão reduzindo o salário de todo mundo. Para quem gosta aí de perguntar, reduziram o meu também. Não é? Reduziram de todo mundo. Até aí tudo 0 a 0. Você entendeu? Ah, você não concorda que o servidor não deve ter aumento e tal. Eu concordaria se de repente os políticos cortassem os salários deles, os ministros cortassem os salários deles. Se gente ligada ao presidente cortasse os salários deles, eu concordaria. Eu acho que aí está certo. Porque pau que daí Chico, daí Francisco, eu falo isso aqui todo dia. Mas não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Com todo respeito ao editorial da casa, e eu respeito mesmo, porque tenho que respeitar por uma questão hierárquica, né? Por uma questão de profissionalismo. A opinião da minha emissora é importante para mim pra caramba. É a coisa mais importante que existe, é a opinião da minha emissora. Não tem nada mais importante que isso. Mas eu tenho a minha. Tanto que eu não escrevo editorial. Eu tenho a minha opinião. Eu falo o que eu penso. E estou cansado de ouvir falar que toda hora o povo tem que pagar a conta. Chegou a hora dos políticos pagarem a conta, dos ministros pagarem a conta.
de gente ligada à presidência a pagar a conta. Não é? Mesmo porque a conta desses caras, de boa parte desses caras, nunca é uma conta fechada. Não é? Não pode um cara que recebe 26 mil reais ou 18 mil reais ter fazenda, ter restaurante, ter... Pô, eu ganhei bem dos 40 anos até agora, estou com 43, 23 anos, ganhei muito bem e não consegui comprar um raio de uma fazenda até hoje. Tem cara que ganhando 26 mil reais tem 150 fazendas, 80 fazendas, e tudo fazenda que vale milhões. Como que eles fazem isso? Deviam ser todos ministros da economia do Brasil, que a gente estaria a salvo. Porque, como Jesus Cristo fazia o milagre da multiplicação dos pães, eles multiplicam a grana que eles ganham. Como é que um cara ganha 26 mil conto, tem tanta benesse assim, tem tanta propriedade assim, fica rico desse jeito? Primeiro que político que fica rico é uma vergonha, né? O cara ficar rico na política, isso é uma vergonha que não tem tamanho. O cara tem que ir lá receber o salário que ele recebe, e só o salário que ele recebe, e lutar pelo povo e para o povo. E tá cheio de gente assim, lá na política. Mas tá cheio de ladrão também, não só na política. Esses poderes todos têm que repensar, porque eles custam demais à nação. A gente tem um gasto enorme com o poder público brasileiro. A conta pública agora que estão reclamando que a gente está rapando o tacho para simplesmente dar a quem merece, que é o povo, no momento em que o povo, se não tiver o mínimo, morre de fome, e aí tem uma convulsão social, entendeu? Aí tem uma revolta popular, porque gente com fome se revolta, tá? As contas públicas sempre tiveram ruins. Nós conseguimos zerar uma dívida externa que todo mundo disse que era impagável. A gente conseguiu pagar a nossa dívida externa que todo mundo disse que era impagável. A gente nunca conseguiu zerar as nossas contas públicas. Por quê? Por causa de bandalheira, roubalheira, sacanagem. Entendeu? São Paulo, por exemplo, é o segundo maior orçamento da União, acho que o terceiro. Mas São Paulo está sempre com a prefeitura quebrada. Por quê? Como é que pode receber tanto dinheiro assim? Uma cidade como São Paulo e está sempre com o orçamento quebrado, arrebentado. Por quê? Qual é a razão? Qual o motivo? A conta não fecha, velho. Daria para você administrar a cidade de São Paulo muito bem, fazer uma zeladoria da cidade de São Paulo, porque ela se toca, não é? E fechar a conta no fim do ano, ou no fim do mandato, no azul, não no vermelho, não é? No céu de brigadeiro, não no vermelho, como todo prefeito fecha. Por que que a cidade está sempre endividada? Por que que a conta pública do Brasil ela é sempre negativa? Roubalheira, descaso, prevaricação, mau uso do dinheiro público e daí por diante. Então, comemorar que o servidor não recebeu o aumento é uma vitória do presidente da República com a Câmara. É uma vitória, ele está de braços dados agora com o poder, mas fazendo aquilo que ele disse que não faria, que era a velha política. Não mudou nada. Não mudou nada. De verdade, eu preferi o Bolsonaro brigando do que abraçado com gente que só de passar perto você fica com um mau cheiro. RB fechada com você.